Vida e Saúde começando na sua telinha, muito bem-vindo, muito bem-vinda, é você aqui entre nós. Estamos começando mais uma quarta da saúde mental por aqui. Como é que você tá? Tudo bem? Doutor César, como é que o senhor tá? Tudo bem, Teru. Estamos aqui de novo. Olha, para um tema também bastante bom para você de casa. Você tem estresse? Presta atenção. Vem pra cá, o programa está começando. Eu já quero te apresentar quem também vai fazer parte desse programa com você. Doutora Daniele, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, querida. Prazer, viu? Tudo meu, é uma honra estar aqui. Olha, você ainda não conhece a doutora Daniele, quem sabe aqui da TV Novo Tempo, daí, pode ser que alguns pacientes estejam acompanhando, viu, doutora? Talvez. Muito provavelmente. Ela que é cardiologista, ela que é psiquiatra, vai nos ajudar com esse tema que o doutor César levantou aqui, o estresse. E vamos falar de suas implicações também, não é? Isso é muito importante na vida cotidiana contemporânea. É, olha só. E você? Me conta, você é estressado? Você é estressada? Você acha que seu estresse às vezes passa dos limites por aí? Quando você vê, já foi, já falou, já explodiu? Então vem pra cá porque esse tema é pra você. Tá presente na realidade de quase todo mundo. Só que o estresse tem implicações que a gente quer trazer aí, especialmente na questão da saúde do coração, tá? Então fica bem ligadinho aqui porque você vai ter 2 especialistas para falar sobre esse assunto com você. Muito bem, olha, começa esse programa trazendo aqui a nossa reflexão do dia, que tá aqui, olha, gente. Efésios 2, verso 8 diz assim: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Uau, quando eu abri esse texto, fiquei pensando nesse tema que a gente vai discutir hoje aqui, né, do estresse e suas implicações. Em muitas situações de estresse, eu já pensei, doutora Daniele, eu não dou conta, eu não vou, como que eu vou conseguir controlar isso? Isso é realmente estressante. E aí vem esse verso falando que é graça. Doutor César, a gente precisa mais disso na nossa vida, não é? É interessante que aí o texto fala que tanto a graça quanto a fé vem de Deus, né? E a graça, a gente pode pensar assim, a graça parece uma coisa meio filosófica, né? Não, mas quando a Bíblia fala de graça, fala assim, a graça de Jesus saiu dele e curou alguém, é alguma coisa poderosa, né? Que inclusive mexe na biologia. Então, a palavra está prometendo isso aí pra gente, né? Uau! Vou repetir, olha, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, Efésios 2:8. Que Deus nos abençoe neste dia mais uma vez. Aqui no Vida e Saúde que está só começando, eu vou chamar um 30 segundinhos aqui de intervalo, doutora, que é o seguinte, é para você ir lembrar a sua amiga, lembrar o seu amigo, manda aí um zap, manda aí uma mensagem, ó, tá começando o Vida e Saúde, hoje vai falar sobre o estresse e as implicações para a nossa saúde, especialmente para o coração. Vem que a gente está te esperando em 30 segundos. Muito bem, deu tempo de convidar? Olha, ao longo desse programa você vai ouvir, vai ver, vai pensar em temas relacionados à sua vida, que impactam na sua saúde. Já vai sabendo aí, eu sempre trago essa questão aqui, que você não está aqui por acaso. Deus tem um plano para a sua vida e quando você ligou e está conectado aqui na Rede Novo Tempo, muitas coisas vão falar ao seu coração e vão competir aí pela sua atenção. Então, eu quero pedir para você abrir esse coração aqui para aquilo que você vai ouvir e deixar que Deus dirija aquilo que você acha que vai complicar. Combinado? Quero saber como é que você lida com o seu estresse. Tem alguma coisa que você faz? Tem alguma receitinha, algum chazinho? Não sei. Conta pra gente como é que você lida com o seu estresse. Você precisa sair? Você precisa dar uns gritos? Usa o nosso WhatsApp, usa o QR Code aqui da sua tela, olha,
ou então digita aí o nosso contato, que é o mesmo, 12 982660004, tá bom? Estou esperando a sua participação e eu não mencionei no bloco anterior, mas doutora Daniele e doutor César vão responder dúvidas que vocês mandarem ao longo desse programa. Então aproveita, tá bom? Doutora, a gente gosta de conversar, a mulher adora conversar, né? Claro. E a nossa equipe foi para as ruas também para conversar um pouquinho com as pessoas sobre o estresse. Vamos ouvir as opiniões que vêm por aí. O estresse é um problema crescente no Brasil, afetando diversas faixas etárias e contextos socioeconômicos. As principais causas incluem a sobrecarga de trabalho e a insegurança financeira. Estudos apontam que cerca de 70% da população brasileira apresenta sintomas de estresse que podem variar de leves a severos. E outro estudo aponta que o público que mais sofre com isso são os profissionais de saúde e os estudantes. E eu fui descobrir se realmente o pessoal anda estressado e como eles lidam com isso. Eu quero saber de vocês, quem é a mais estressada de vocês duas? Eu. Com certeza. Se você fosse dar uma nota de 0 a 10 pro seu estresse, pro seu grau de estresse, qual seria? Acho que seria mais que 10, porque não é possível. Que isso, dona Sônia? Desse jeito? Eu tô fazendo tratamento até. Eu já tô melhor, graças a Deus. E você, se considera uma mulher estressada também ou é mais calma? Mais calma do que ela, mas também tenho minha cota de estresse. Então, qual seria a sua nota, então? Eu tô nos 8,5 ainda. Tô aprimorando o estresse. Entendi. Sim, muito. Se fosse pra você dar uma nota de 0 a 10, o seu grau de estresse, qual seria? Acho que 8. Tá bem alto. Depende do estresse, né? Às vezes tem a época do estresse, mas eu tenho um temperamento bem agitado. Eu acho que eu sou uma sanguínea nata. Não. Assim, Não, com convicção. Com convicção. Eu às vezes fico com raiva, mas é momentâneo, mas estressado não. Sou um cara muito tranquilo. Se você fosse então dar uma nota de 0 a 10 pro seu estresse, que nota seria? 5. Tá no meio termo, tá legal. Como que eu poderia dizer? Uma palpitação, uma ansiedade, né? A gente tá sempre Ansiedade. ansiosa. Ansiosa para as coisas. E você, sente a mesma coisa ou seus sintomas são diferentes? São semelhantes, mas eu tento mais me controlar. Eu acho que a gente tem pico de estresse. Tem dia que você tá mais controlada, você aceita mais aquilo, como tem dia que você tá explodindo por qualquer coisa. Meu corpo sente dor, né? Pode, principalmente quando eu já tive uma descarga de estresse, mas não considero um homem estressado, mas já tive uma carga de estresse. Isso eu senti assim muito no meu corpo. Senti muito. Então, toda a parte de músculo ficou dolorido. Então, ficou por alguns dias, né? Então, realmente, sim, o nosso corpo físico, ele sente muito com os estresses, que é pura emoção, né? Para mim, eu gosto muito do tema inteligência emocional, porque faz com que a gente gere as nossas emoções e que você acaba não tendo esses problemas físicos. Você acha que o estresse, ele afeta o funcionamento do seu corpo? Afeta bastante. O que você sente? Cansaço físico, né? A mente não processa direito, né? Às vezes até atrapalha um pouco no ambiente de trabalho, em casa também. É difícil. E aí, o que você faz então para tentar amenizar esses sintomas? Atividade física 5 vezes na semana. Aí isso já... Fico bem, graças a Deus. Eu gosto de ouvir música, por exemplo, assisto um programa de televisão mais tranquilo, né? Não filme de ação, terror, essas coisas. Coisa mais tranquila. Relaxo na cama, leio um livro, às vezes leio a Bíblia. Então, assim, procuro esse tipo de atividade que seja mais relaxante mesmo, sem estresse. E você? Ficar sozinha. Melhor coisa é ficar sozinha. Isso te acalma? Acalma. Gosto de ficar sozinha. Eu uso muito óleo essencial de lavanda. Então isso te ajuda a relaxar? Muito, muito. Na verdade, eu conheci a aromaterapia e isso tem me ajudado bastante. Tanto quanto a parte de estresse, quanto até problema respiratório. Então, eu tenho usado muito óleo essencial. Isso ajuda demais. Eu, meu filho e minha esposa. E aí, o que a senhora faz então para amenizar, para tentar ficar um pouco mais calma? Estou tomando remédio. Agora já
tomei uma primeira dose, agora vou tomar só dia 24. E tomo, né? E tomo um remédio por semana, uma vitamina E. Aí, mas eu achei que estou melhor. Mas eu sou assim, eu sou aflita, entendeu? Eu já quero ir embora, não quero ficar. Entendi. Muito aflita. E você, o que você faz para tentar amenizar os sintomas do estresse? Eu acho que é mais a cabeça, a gente tem que aprender a se controlar, entendeu? Tem dia que é mais fácil, tem dia que não. Mas é tudo você dominar, né? Não deixar a cabeça de dominar, você tentar dominar para se acalmar. Bom, então eu desejo para vocês calmaria e alegria, né? Muito obrigada. Obrigada, tchau, tchau. Ó, tá valendo tudo, hein, para controlar esse estresse. E você, que nota você se dá aí? Quão estressado ou estressada você se considera? O que é que você faz para... pode usar essa mesma métrica que a Dalila usou aí, né? De 0 a 10, quão estressado ou estressada você é. E também quero saber se você faz alguma coisa para tentar amenizar. Conta pra gente, tá? A gente vai trazer o nosso WhatsApp aqui ao longo do programa para você participar. Muito bem, quero saber aquela pergunta, né? Que talvez você esteja se fazendo aí. Eu nem sei de onde vem, doutora Daniele, doutor Luiz, ou doutor César. Eu não sei nem por que eu tô tão estressada, tão nervosa e tão qualquer coisa já me tira daqui e me leva lá para as alturas. De onde vem o estresse? Pode falar, doutora. O estresse, hoje, ele vem das cobranças, da vida cotidiana, da vida do trabalho, das pressões financeiras, pressões familiares, relacionamentos conflituosos. E, em sua essência, o estresse pode ser uma coisa boa. Como assim? A gente está vendo... Se existe um nível pequeno, tolerável de estresse, você pode se empenhar mais para fazer aquele trabalho mais bem feito. Você pode ser mais perfeccionista, checar, você pode produzir melhor. Então, esse pequeno nível de estresse, ele é parte das emoções saudáveis e ele pode te ajudar, sim, a produzir mais e melhor. É interessante pensar assim, agora o duro é descobrir quanto ou saber dosar, hein, doutor César? Porque na realidade o estresse, cientificamente falando, o estresse é aquilo que é exigido de você para você realizar uma tarefa. Então, por exemplo, eu estava agora mesmo na minha casa, no meio do mato, e aí eu estava com um tipo de estresse, quer dizer, calma, escutando o tucano, o passarinho, né? Então, aí eu vim aqui para a TV, eu estou agora aqui no programa ao vivo com vocês, então é um outro tipo de estresse. Então, agora eu preciso me concentrar no que eu estou falando, nas minhas ideias, escutar vocês, né? Para interagir com o público de casa. Então, o estresse é aquilo que é exigido de você para você fazer uma tarefa. O problema o estresse passa a ser doentio quando, de duas uma, ou a exigência que chega para você é demais, tem muita tarefa, muita coisa jogada sobre você, ou você perdeu os recursos. Você está cansado, está com sono, dorme mal, se alimenta mal, então seu corpo não está funcionando, está com alguma infecção, né? Então aí é quando o estresse começa a ser prejudicial para a pessoa. Agora, eu estou pensando aqui, doutora, quando eu estou no horário, né, e aí meu filho me pede para fazer uma coisa e o almoço, o feijão já está quase queimando, e aí eu sei que minha vizinha bate e ela precisa desabafar naquele momento, o estresse vai subindo. Sim. Vai subindo. É muito difícil a gente... O que acontece no nosso cérebro nesse momento de estresse? O cérebro é o órgão que rege o comportamento e as emoções. Então, em última análise, o cérebro que vai lidar com esse tipo de situação. Quando a gente tem um apelo de um estresse agudo, como essa situação que a Teru descreveu muito bem, o nosso cérebro tem uma região chamada amígdala, que é responsável pela regulação emocional, manda um pedido de socorro ao hipotálamo.
O hipotálamo é uma região cerebral que decide se você foge ou você luta. Se você fala para sua amiga, senta aqui enquanto eu cuido do meu almoço e do meu filho e falo alguma coisa e eu tenho que correr, ou você diz, agora não dá, depois a gente se fala, eu também estou estressada. Mas, de qualquer forma... Eu usei uma situação boba, mas tem estresse que é muito mais agudo. A gente vai até falar um pouquinho mais disso aqui, né? De um problemaço, sei lá, um acidente, algo que vai ter desdobramentos muito mais sérios e graves, não é? Mas são estresses da nossa vida. Sim, existem estresses agudos que são de uma intensidade tamanha que provoca um trauma e que se desenvolve, pode se desenvolver, ou que a gente chama de reação aguda ao estresse ou estresse pós-traumático. Mas o estresse que mais causa dano à saúde física é quando os eventos estressores são intensos, frequentes e se tornam o que nós chamamos de estresse crônico, não é, doutor? É quando quando a pessoa começa a perder a esperança, quando ela começa a pensar, não tem saída para mim, não tem jeito, já tentei tudo e eu continuo com essa, pode ser uma tristeza, pode ser uma ansiedade, né? Pode ser com uma relação abusiva, então isso vai cronificando, ou seja, vai se estendendo no tempo e aí vai causando realmente uma reação crônica sofrida que tem sintomas disso. Pode ser uma dor de cabeça, pode ser uma má digestão, pode ser uma insônia. Né? Então, o estresse crônico pode ser, assim, essa frequência, essa recorrência, só que também, aí uma coisinha pequena vai, de repente, ser aquela gota que faltava para transbordar. É isso, qualquer coisa pode tirar a pessoa do sério. Sim, o estresse crônico acontece quando, por exemplo, você tem a perda de um ente querido, o final de um casamento, quando você tem um adoecimento grave, quando você perde um emprego, quando você tem relacionamentos abusivos, são coisas que são prolongadas, situações complexas e difíceis de se lidar ao longo de um determinado tempo. Tá. E isso frequentemente adoece o seu corpo. Aquela gotinha que falta é quando a nossa capacidade de lidar com esse estresse, ela se chama resiliência. Resiliência, na realidade, é um termo que foi criado na indústria de tapetes. É a capacidade de uma fibra de um carpete sofrer o peso de um móvel ou de um objeto bastante grande e assim que o objeto for removido, a fibra do carpete volta ao seu formato normal. Olha, não sabia. Então, nós temos também essa capacidade de resiliência, só que muitas vezes determinados eventos de intensidade, como nós temos visto em grande quantidade nos jornais, nas notícias, a violência, acidentes naturais, muitas guerras e muitas pessoas em sofrimento e nos seus lares também. A pandemia foi um grande exemplo disso. Algumas vezes as nossas defesas, elas se esgotam. A nossa resiliência chega a um determinado ponto em que ou a mente ou o corpo pedem ajuda. A gente falou um pouquinho disso aqui semana passada, né, doutor César? Está exemplificando o corpo e a mente ali tentando lidar com aquela carga. Agora, o estresse agudo seria uma coisa mais pontual. Você falou de vários processos aí, de bastante dificuldade de solução, mas existem também aquele tipo de estresse que é aquele mais agudo, que é aquele momentâneo, passou, foi intenso, mas acabou o evento, meio que a gente volta ao normal, é isso? Sua capacidade de lidar com o estresse, tanto mental, cognitiva, para a resolução dos seus problemas, para resolver o estresse, deu conta. Tá. Dia que segue, vida que segue. E a gente pode pensar também que o estresse ele tem 3 fases, né? Tem a fase de alarme, a fase de resistência e a fase de exaustão. Então, quer dizer, o alarme como é que é assim? De repente, você foi demitido do emprego. Você não esperava isso, foi demitido do emprego. Né? Aconteceu na pandemia muito isso, né? E aí, então, você fica naquela situação, ansiedade, dorme mal, insônia, e ataca a geladeira ou perde o apetite.
E aí você consegue, aí o teu corpo ele entra na fase de alarme, né? São esses sintomas de que você está sofrendo por conta desse evento, e aí o teu corpo entra na fase de resistência, ele tenta segurar, ele tenta fazer com que o teu sistema imune consiga aguentar isso para não pegar uma infecção. Mas se você resolve logo isso, tipo arranja um emprego rapidamente, então você sai da fase de alarme e volta ao normal. Mas se isso se estende ao longo do tempo, então você começa a ter problema para pagar as contas, a mulher está reclamando porque não está com a comida em casa como estava antes, os filhos têm que agora enxugar um monte de despesa que conseguia fazer, então isso vai se estendendo, aí vem trânsito complicado, vem poluição do ar, vem corrupção política, vem um monte de problema social que aumenta esse estresse, então você entra na resistência e se não tiver uma solução, você cai na última fase, que é a fase de exaustão, que é quando se instala uma doença. Que pode ser uma doença autoimune, pode ser uma depressão, pode ser uma fobia, pode ser uma crise de pânico. Então, alarme, resistência e exaustão. Interessante pensar sobre isso, né? Desde a doutora Daniela exemplificou aqui que o estresse ele pode ser até proveitoso, mas a gente descobriu que ele é uma resposta natural do corpo às demandas da nossa vida. E enquanto o doutor César está falando aqui, eu estou pensando que parece que quando surge um problema na nossa vida, gente, parece que na sequência surgem outros, já estavam agendados ali, né? Mas calma, né? Quando esse estresse não é gerenciado, ele pode afetar a saúde mental, vai mexer profundamente na qualidade de vida. E o Dr. César acabou de falar que um dos reflexos aí do estresse é o adoecimento, sem contar a ansiedade excessiva que já está se refletindo aqui na população brasileira. E quando a ansiedade se intensifica, a percepção de ameaça, ficar sempre alerta, né? Aumentando essa reação do estresse, talvez essa seja uma descrição do que você tem passado por aí. E eu tenho certeza que você deseja sair dessa situação e está meio sem saber como. Eu quero trazer aqui para você uma boa ideia, um bom começo para você, que é a revista Esperança Mente Feliz. Ela que pode te ajudar, ela que vai trazer algumas formas muito simples, muito eficientes aqui de você lidar com esse estresse, para reduzir essa ansiedade, tá? E o melhor de tudo, você não paga nada. Então, olha, em momentos assim também, às vezes, eu percebo que surgem oportunidades para você zerar, silenciar um pouco as vozes que estão ali tensionando você, pedindo que você resolva, para você focar em alguns problemas que, de repente, têm uma raiz mais profunda. E a revista Mente Feliz vai te ajudar nessa busca pela verdade sobre o cuidado que você precisa ter com você. Liga para cá, pede a sua, olha aqui, tem conteúdo que vai transformar a maneira de você ver a vida, tá? Olha só, o primeiro capítulo vai falar sobre a ansiedade. Então, liga para cá, pede a sua, aqui tá melhor, né? Peça a sua pelo 0 Operadora 12 21 27 31 21, tá bom? Só lembrando que ela é gratuita, mas tem um valor enorme. Você vai perceber quando começar a folhear aí e ler, entendendo a riqueza desse material. Prefere o WhatsApp? Então pede pelo WhatsApp, ó, 12 98244 4449. Temos muito para falar sobre esse assunto do estresse e suas implicações. A gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta, você vai entender um pouquinho sobre a interferência do estresse com o sistema cardiovascular. Vamos aproveitar a presença da doutora Daniela aqui, né, doutor César? Isso. Ela que tem as duas especialidades. E a gente quer entender o seguinte, doutor, por que as mulheres parece que sofrem muito mais com estresse e, consequentemente, com suas implicações? Hoje, aqui no Vida e Saúde, a gente espera você também com as suas dúvidas respondidas aqui pelos nossos especialistas. Então, não sai daí que a gente volta já já.